Olá, sejam bem-vindos a esse mais novo episódio. Hoje com uma pessoa incrível, assim, que eu já acompanhava ali de longe. E hoje a gente vai falar muito sobre estratégia. Então, você se considera uma pessoa estratégica profissionalmente? Gostaria de ser? Bom, então essa conversa é para você, se junte nessa mesa, pois o fato da gente, então, precisar criar uma estratégia profissional é o que a gente vai conversar hoje. E por isso que eu tô com a Carol Rodrigues, que é uma maravilhosa e usou da melhor forma da estratégia. E hoje ela vai falar um pouquinho da carreira dela, de como que ela usou, como que ela entende estratégia dentro de carreira e compartilhar muito desses conhecimentos com a gente. Então, bem-vinda, Carol, se apresenta um pouquinho. Olá, pessoal. Olá, Agnes. Sejam muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindas. Fazendo uma breve audiodescrição aqui sobre mim. Eu sou uma mulher negra, retinta, estou com cabelo black, mas como uma boa mulher negra, sou bem versátil e mudo de cabelo a todo tempo. E hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho sobre estratégia, posicionamento a convite da Agnes. Agora vamos lá apresentar quem é a Carol Rodrigues, quem sou eu. Antes disso, acho que é importante falar que eu sempre costumo me intitular como mãe preta corporativa compartilhando oportunidades. Que foi isso que me fez chegar onde eu tô hoje e é isso que eu acho que levam a gente para os nossos objetivos. Então, através de pessoas como a Agnes, como nós, que compartilhando oportunidades, a gente multiplica que as oportunidades cheguem até nós também. Muito obrigada, Agnes. Vamos que vamos. Vai ser lindo essa troca aqui, esse compartilhamento de conhecimento e de oportunidades também. Vai ser muito bom. E quem está falando aqui, então, é a Agnes Reis, mais uma vez no episódio aqui com vocês, fazendo minha autodescrição de hoje. Então, como vocês sabem, eu sou uma mulher negra, de cabelo cacheado. Hoje o meu tá pós-lavado, então tá até que bonito. Cheio de cachinhos aqui. Estou usando óculos. O meu fundo aqui tá um fundo branco, não dá para ver muito bem. Uso uma camisa rosa e um colarzinho aqui brilhantezinho. E hoje eu estou muito animada, porque eu adoro falar sobre estratégia. Eu acho essencial, a partir do momento que a gente começa a ter clareza profissional, entende o que te levou, né? Que é um pouco o que a Carol disse, né? O que te levou para o lugar onde que você está, ou seja, qual que é a sua essência, assim. Isso é muito importante, começar a criar uma estratégia, ou seja, ser intencional em tudo isso que você vai fazendo. E, Carol, eu queria que você contasse, assim, desde que você começou até o momento atual, e onde que você foi começando a ter estratégia? O que foi a sua virada de chave? Como que você foi chegando nesse lugar de ser mais intencional? Bom, acho que é importante compartilhar com vocês que acreditem no processo, né? Então, um pouquinho aqui da minha experiência, contando brevemente. Eu sou formada em administração, sou especialista em gestão de pessoas, gestão de mudanças e sou LinkedIn Top Voice de carreira. Eu tenho experiência em recursos humanos há pouco mais de 7 anos, mas comecei a trabalhar desde os meus 15 anos e já fui de atendente de telemarketing até agente, réplica de agente da Polícia Federal, porque eu trabalhei como terceirizada na Polícia Federal fazendo passaportes, RNE. Então eu já fui de tudo um pouco, acho que um pouco da trajetória de pessoas negras é a gente começar a trabalhar muito cedo, mas eu sempre fui muito curiosa e sempre almejei chegar em grandes empresas e ter uma posição executiva. Então venho buscando isso e por muitas vezes eu não tinha muito certo o que eu ia ou não fazer, mas a vida ela foi me guiando e nem sempre eu fui estratégica, então nem sempre eu soube o que eu gostaria de fazer e acredito que dificilmente pessoas como nós aprendem estratégia, aprendem a ser estratégica com a sua carreira desde sempre, porque o nosso entorno, nós somos 70% do nosso ambiente
E, infelizmente, a gente sabe que ainda somos muitos primeiros, né? Então, o primeiro a se formar, o primeiro a ter acesso a um ambiente acadêmico, e aí você começa a sonhar, começa a sonhar. E apesar de não ser a primeira geração a ser formada na minha família, eu sempre fui muito curiosa, então contribuiu da minha mãe ser professora e Uhum. também deixar essa essência em mim do quão é importante a gente estudar, da gente buscar conhecimento. Então eu já me sinto privilegiada a esse ponto, um passo à frente por ter tido esse ambiente que estimulava eu estudar. Então, não, nunca, não fui estratégica desde o início, e eu aprendi a ser conforme eu fui acessando ambientes e acessando oportunidades. Então, foi um pouco disso, e eu acredito que a gente precisa se reinventar a todo tempo para conseguir ter uma estratégia assertiva. Então, por mais que você monte uma estratégia inicial e que você já tenha uma ideia onde você quer chegar, a gente muda. Nós somos feitos de Uhum. altos e baixos, tem problemas que pode fazer você mudar a rota. Então, a gente tem que estar disposto a rever a estratégia e a nossa intencionalidade o tempo todo. Perfeito. E você falou, eu acho que é isso, né? A gente não começa, às vezes tem essa ilusão, porque das pessoas vão ver o final, né? O final, ou melhor, o momento que tá agora, e falam assim, gente, chegou ali do nada e tal, e como que aconteceu tudo isso. Mas é importante falar que não é desde sempre, porque a grande maioria não tem esse conhecimento desde sempre. E para você, assim, o que que aconteceu na sua vida? Qual que foi a sua virada de chave, seu clímax, que te ajudou a iniciar essa estratégia de você olhar e falar assim, caraca, eu preciso ter, assim, eu preciso começar. O que que mudou, assim, e você, enfim, transformou sua carreira nesse meio? Acredito que teve uma virada de chave muito importante na minha vida profissional barra acadêmica, que foi quando eu me vi num lugar de eu precisei mudar de rota. Eu não tinha muita alternativa. Eu comecei cursando, poucas pessoas sabem disso, inédito no Pod Agnes aqui. Eu comecei estudando arquitetura e urbanismo, então eu fiz 6 semestres, eu estava a caminho do sexto semestre de arquitetura e urbanismo, eu era bolsista, e é aquele famoso abraçar a oportunidade, né? Ah, essa é a oportunidade da minha vida, eu não posso perder, porque como é que eu vou ser bolsista de novo e começar tudo de novo? Eu estava sentindo que não era para mim fazer arquitetura Uhum, e urbanismo. Eu tinha esse feeling durante o processo, mas para mim, é minha oportunidade da vida e eu não posso perder, eu tenho que ir até o fim. Porque tudo que eu começo a fazer na minha vida, eu tenho isso comigo, eu preciso ir até o fim. E hoje eu entendo que você não precisa ir até o fim. Você pode começar algo que por muito tempo você desejou e entender que aquilo talvez não faça tanto sentido como você achou que tinha. E tá tudo bem. uhum. Isso tudo passa por um fator clichê de pessoas de RH, autoconhecimento. Hum. Eu evito usar essa palavra com muita frequência. Acho que também por conta do meu processo nessa decisão de ter que parar o curso de arquitetura e urbanismo, eu consumi muito conteúdo, e tem pessoas que vendem autoconhecimento como uma receita de bolo, sabe? Uhum, E eu vejo o autoconhecimento como algo contínuo, onde a gente às vezes a gente erra para poder aprender com aquilo e tenta de novo, e assim você vai construindo o autoconhecimento. E, e não tem jeito, é viver e dar a cara a tapa. Então, eu vejo esse como o principal pilar, que seria o autoconhecimento. E o segundo pilar é criar referências e gerar conexões. Então, eu tive essa virada de chave. Então, tá, eu entendi que não era para mim, que eu ia ter que me reinventar ali, que eu precisava ter que me reinventar, porque eu estava diante de uma gestação.
Então, eu insistindo em ir para a universidade após, assim, minha filha tinha 1 mês, eu já voltei para a faculdade, num curso super intenso, que eu não estava feliz, e insisti. Eu falei, bom, meu corpo não responde mais, eu não consigo mais. E nesse processo de me reinventar, eu comecei a criar referências e gerar conexões. Eu olhei para pessoas que tivessem, procurei por pessoas que tivessem vivido aquilo que eu estava vivendo e como elas conseguiram lidar com aquele momento. Então, pesquisa, de você olhar a história de outras pessoas e se espelhar Uhum. no momento que você está vivendo me ajudou muito. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro é o famoso lifelong learning, que basicamente é o aprendizado contínuo, está aberto a isso. Então, eu falei: a arquitetura não é para mim, o que, que eu vou fazer? Não sei o que eu quero fazer. Aí tinha aquela história que a administração é o curso de quem não sabe o que quer fazer. Eu falei, quer saber? Eu não sei o que eu quero fazer. É isso Não mesmo que tem eu vou fazer. plano. E eu acho, depois que eu entrei nesse curso, comecei a cursar administração, gente, a pior besteira que falam que administração é coisa de quem não sabe o que quer fazer. É um lugar que você tem uma visão holística do mundo de negócios. E aí, com isso, com o insumo que você tem ali, onde você olha aspectos de finanças, aspectos de estratégia, muitas matérias de estratégia, quando você olha marketing, gestão de pessoas, te dá um insumo para você atuar em muita coisa, em muita coisa. Eu tenho quantas pessoas de administração que a gente conhece e estão em carreiras completamente distintas. Então, é um lugar muito interessante, especialmente para quem não sente algo vocacional desde muito cedo, sabe? Então, eu acho que a administração foi uma boa escolha, mas que eu fui guiada, mesmo eu forçando a barra com outro curso que eu não estava me identificando, mas eu queria o estágio de arquiteta, porque eu insisti que, minha mãe, não, Carol, eu não me esqueço como se fosse hoje, que minha mãe falou assim, quando eu decidi fazer arquitetura. É curso para gente rica. Uhum. E eu sou uma pessoa muito movida a desafios. Então, quando ela falou isso, eu falei, é esse mesmo que eu vou É, fazer. sim. E eu entendo, não foi por mal, não foi aquele famoso da mãe preta, né? De ela tentou me blindar e dar o caminho que a sociedade implantou que seria mais assertivo para mim. Ela queria porque queria que eu fizesse enfermagem. E minha mãe é professora. Uhum. Então, sempre cursos, adoro essas profissões, enfim, mas sempre cursos que a gente está ali para cuidar, para servir. E eu falei, não, eu quero. Eu fiz um teste vocacional que deu lá que eu posso ser arquiteta, eu vou ser arquiteta. Gente, de onde eu tirei Uhum. isso? Mas até então foi meu drive da época, foi o que me guiou na época. E, e foi esse start que eu falei, bom, eu preciso ser estratégica. Então, reconheci através do autoconhecimento que não era para mim, que estava tudo bem eu recalcular a rota. Criei referências e gerei conexões com essas referências. E, em terceiro lugar, é, esse, esse aprendizado contínuo, lifelong learning ali, que eu tenho para mim. Eu sou muito curiosa e eu super recomendo que as pessoas façam isso. Boa, perfeito. E é muito legal você falar dessa, principalmente desse aprendizado contínuo, porque eu Uhum. acho que o que talvez mais pare as pessoas e que acho que todo mundo uma vez, em algum momento, vai ficar com isso de tipo, nossa, eu tenho que ir até o fim, ou eu tenho que concluir esse daqui. E esse até o fim não é até o fim do aprendizado, às vezes é um até o fim temporal, sem entender que você já foi até o fim. Você já chegou no momento que você entendeu o fim, pode ser o momento que você entendeu que não é para você, que não faz sentido, que não tá te fazendo feliz. Eu sempre gosto de relembrar a todos que quando a gente fala de trabalho, mercado de trabalho e tudo mais, a gente está
falando de um espaço em que a gente vive muito tempo da nossa vida, que acaba dedicando muito tempo da nossa vida. Então, assim, quanto mais fazer sentido, melhor. Às vezes a gente não consegue, às vezes o nosso contexto não permite. Porque também, né, é um privilégio poder estar nesse espaço, tipo, nossa, eu amo o que eu faço, e é legal e tal. Mas, assim, quanto mais a gente tem intenção disso, assim, é interessante. E como que você começou a alinhar? Você falou principalmente dessa parte de conexão, né? Como que você começou a alinhar mais o seu posicionamento pessoal junto com o seu profissional e criar essa linha mais intencional ao longo desse processo, assim? Foi entrando em alguma área específica? Foi nesse momento de mudança? Como que foi isso para você? Como eu comecei a alinhar meu posicionamento? Eu acredito que foi quando eu passei a entender melhor o que eu não queria. Então, você começar pelo que você não quer, acho que é um Uhum, bom caminho para te guiar ao que você quer. Então, quando eu aprendi a olhar mais para minha carreira e não para o cargo que eu gostaria de ter. Ah, ou empresa, porque antes eu tinha muito isso. Ah, empresa em X, Y, Z. Quando eu tirei esse peso e olhei muito mais para aprendizados, muito mais para habilidade, mas eu acho relevante compartilhar aqui que é você criar identidade em seu conteúdo, trazer autenticidade no que você se propõe a fazer, que isso é um diferencial que soma a sua vida uhum. pessoal a profissional. Então, muitas coisas fazem a mesma coisa que eu, mas ninguém vai fazer como eu. Ninguém fala como eu, ninguém se posiciona como eu. Então, trazer a nossa identidade para o que a gente faz é muito importante. Então, eu comecei a alinhar exatamente nesses momentos, quando eu entendi, eu entendi que era necessário focar muito mais em habilidade do que em cargo ou empresa, e, consequentemente, estar mais alinhado aos próximos passos de carreira do que necessariamente um objetivo focado apenas em cargo. Foi um pouco disso. E é muito legal, porque você foi, então, construindo de fato a sua comunicação, sua marca pessoal ali. E eu, pelo menos, olhando cada vez mais o mercado, vendo como que quem que tá se destacando, quem que não tá, como que tá e tal, eu observo muito que quanto mais a gente entende a nossa carreira como um grande ciclo de aprendizado, independente de cargo, de se me vem essas perguntas em entrevista, eu até brinco, né? Tipo, tudo bem se você tá, né, tô numa candidatura de lead, de coordenação, mas aí o cargo que vai ver vai estar sênior. Ou tem empresa que usa o número um, 2, 3, 4. E eu fico, gente, tipo assim, tanto faz, porque no final do dia é só um título e que eu vou estar aprendendo o que eu vou estar aprendendo. Se você quiser me chamar de um, de dois, de três, de sênior, de. Assim, pouco importa no final do dia, assim. Eu acho que quanto mais a gente se desatrela desse ego da senioridade, desse posicionamento e tal, e entende o que, que eu vou estar entregando como conteúdo para mim e até para os outros, porque eu vejo que também você compartilha muito conteúdo nas redes. Você também falou do ponto do LinkedIn Top Voice, e aí eu quero saber, super curiosidade, assim, como que você se tornou uma LinkedIn Top Voice, como que você usou isso na sua estratégia de comunicação, porque teoricamente a gente olha ali, criador de conteúdo, mas também da área de RH. Como que você uniu essas duas áreas, essas duas profissões e se tornou a LinkedIn Top Voice que é hoje? Agnes, um pouco antes de responder sua pergunta, eu vou dar um passo atrás na pergunta anterior, de quando eu comecei a posicionar, alinhar meu posicionamento pessoal, profissional, enfim. É, o quão importante é essa questão da essência, que é Uhum. isso que a gente, que nos leva a criar autoridade. E aí eu já linko para te responder como eu me tornei LinkedIn Top Voice. De muita emoção, assim. Nossa, eu tenho emoção. Às vezes a pessoa tá me dando feliz aniversário e eu choro.
A pessoa, eu tenho umas questões emocionais, assim, eu sou muito emocionada, eu sou por emoção, assim. E eu, por muito tempo, eu falava, não, para mim demonstrar autoridade, para mim demonstrar profissionalismo, eu não posso ser tão emocionada assim, né? Eu não posso ser tão, agir tanto na emoção, eu preciso ser mais, né? Preciso ser uma pessoa mais pragmática. Para falar um pouco de como eu me tornei LinkedIn Top Voice, é voltar um pouco de como eu comecei a alinhar o meu posicionamento pessoal. Então, eu comecei a entender também como as pessoas me enxergavam e a valorizar coisas que eu achava que era meu ponto fraco. Como, por exemplo, por eu ser uma pessoa muito emocionada. Eu já cheguei a chorar em entrevista, contando a minha história. E Uhum, eu falava, gente, como pode? Isso vai me atrapalhar a chegar a um caminho de autoridade, um caminho de posicionamento enquanto uma profissional de referência, uma futura executiva, atuar em grandes organizações, eu preciso ter uma postura mais firme. Eu não posso. E ser firme, olha como a gente implanta coisas na nossa cabeça. Não significa não se emocionar. uhum, E aí eu percebi que quando eu coloco emoção, inclusive na forma que eu escrevo, tanto na forma como eu me comunico, tanto como na forma que eu trato as pessoas, toda essa emoção que eu tenho em mim fala sobre minha autenticidade, sobre minha essência. E esse vai ser meu diferencial. E foi assim que eu comecei a escrever no LinkedIn. Aí eu comecei a escrever, eu entendi a importância de eu me posicionar por lá. Sim, gerei conexões, criei referências e gerei conexões com quem já era um Top Voice, que na época só tinha tido uma edição de Top Voice, se eu não me engano. E eu procurei quem eram profissionais negras que haviam sido LinkedIn Top Voice. Eu falei, pô, eu coloquei esse desejo, mas não como algo que, se eu não conseguir isso, eu desisto do processo. Não, eu uhum, coloquei assim, eu acho que seria legal para minha carreira ter esse reconhecimento, mas eu estudei formas de como as pessoas que haviam se tornado LinkedIn Top Voices se posicionavam, mas eu não repliquei tudo que elas faziam. Eu simplesmente gerei referência e criei conexão com aquilo que fazia sentido para mim. E sempre coloquei a minha essência dentro do que eu escrevia, que é muito esse lado emoção também. Então, eu pegava um conteúdo muito técnico e eu ajustava ele numa linguagem, numa maneira de falar que trazia muito como se fosse um bate-papo assim. Você, tô aqui batendo papo com a Carol e a Carol tá me falando um pouco de como me destacar na minha carreira, de como criar estratégias, como ter uma marca uma marca registrada, enfim, eu trazia muito isso na maneira que eu escrevia. Foi um pouco disso, mas também tem aqui o pulo do gato. O pulo do gato. Não basta só você sair fazendo um conteúdo bacana, que tem engajamento. LinkedIn é muito menos sobre engajamento e mais sobre impressões. Então, às vezes, você tem um alcance muito alto e é isso que mais importa para o algoritmo do LinkedIn. Não é sobre reações, não é sobre curtidas. Então, tem pessoas que às vezes param de produzir conteúdo com base a ter poucas curtidas, não é sobre isso. Então, você entender também como o algoritmo, como algumas coisas da ferramenta funciona, foi algo importante nesse processo. Mas tudo que eu postava não necessariamente era intencional para chegar a esse lugar de top voice. Eram assuntos que eu achava relevante, assuntos que eu conseguia colocar minha identidade, colocar minha essência, que faziam sentido para mim, e eu publicava. Alguns tinham um grande alcance, outros nem tanto. Só que eu mantinha a consistência. E isso é super importante para os editoriais do LinkedIn, que são essas pessoas
que selecionam quem serão os próximos LinkedIn Top Voices. Uhum. Então foi muito isso, de entender muito sobre a ferramenta e de colocar a essência, colocar identidade no conteúdo que eu estava produzindo. Eu acho que, né, como que a gente pode começar, até para quem tem interesse de ter esse selinho, eu sou uma dessas pessoas que tem esse interesse, então eu acho muito legal, mas principalmente desse compartilhar, e dá para ver que o importante é tanto a essência e a consistência, né? Se a gente pudesse unir essas duas coisas, eu acho que é o que vai transformar a gente ali para conseguir alcançar mais pessoas de uma forma positiva também, né? Então, em que marca que você quer passar, como que você quer passar isso. E se você fosse olhar assim para trás e pudesse refazer algo que você fez ali nesse começar, como que outra dica que você daria para quem quisesse começar a trabalhar mais a sua imagem pessoal, ou às vezes uma pessoa que não está com uma imagem tão boa, ou não tem uma imagem no digital, porque eu acho que cada vez mais é importante a gente prestar atenção em qual que é a nossa imagem no digital, né? Como que a gente está se apresentando no digital, no presencial também, enfim. O que que você daria ali como principal conselho para esse começo, de quem está bem do zero mesmo, nesse sentido de marca pessoal, marca mais estratégica? Vamos começar. Olha, algo que eu gostaria de ter aprendido nos milhares de conteúdos que eu consumi foi seria focar em habilidades. Uhum. Algo que eu já falei aqui hoje, mas eu vou enfatizar isso, porque é isso que, que direciona um caminho para você começar a se posicionar. Então, eu eu quero me posicionar mais no digital, mas como eu quero ser percebida pelas pessoas, né? O que eu quero mostrar daquele sobre mim. Uhum. Então, quando eu penso em habilidades que eu tenho, é elas que vão te fazer as habilidades e você começa a demonstrar elas de uma maneira muito. Aí sim você pensa de uma maneira mais estratégica. Em que momentos eu vou falar sobre isso? Melhor ainda, do que eu falar, é as pessoas falarem. Por exemplo, eu sempre tive muito destaque, não só de eu perceber isso, por isso que é importante o feedback das pessoas certas, das pessoas falarem para mim, Carol, você tem uma capacidade de influenciar as pessoas assim surreal. E eu achava assim, ah, tá, mas eu não acho. Então, esse poder de persuasão que me falaram desde quando eu comecei minha carreira no mundo corporativo, eu, eu falava, eu acho que sim, eu tenho uma facilidade em me comunicar com as pessoas e entendê-las de uma maneira que eu consiga incentivá-las e direcioná-las a um caminho. Sim, eu achava que eu tinha isso, mas influenciar eu achava algo muito forte. E aí veio esses reconhecimentos, como LinkedIn Top Voice, eu recebo muitos convites como o seu. Então aí você percebe que, pô, é verdade, as pessoas têm razão, eu tenho uma capacidade interessante de influenciar as pessoas. E por muito tempo, é até cômico. Já me falaram assim, Carol, quem é seu social media? Quem é sua equipe? Eu falei, o- oi, Carol Rodrigues. Então, assim, aí eu falei, nossa, eu tenho essa questão de marca, de posicionamento de marca pessoal muito forte, né? Mas é por quê? Eu sempre fui como eu falei no início, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sempre estudei muitos assuntos, Uhum. especialmente de carreira, de como me tornar autoridade, como me destacar. E aí eu fui pegando o que tinha conexão comigo e fui criando minha formulazinha aqui. E hoje eu tenho pessoas que me ajudam, sim, na maneira como eu me posiciono, mas para você começar,
Você não precisa disso. Então, você entender as habilidades que você tem. Aí de um trabalho que eu era melhor remunerada, porque eu entendi que eu precisava de certas habilidades que aquele trabalho atual ele não iria me proporcionar. Então, eu peguei, mudei de rota, muito focada no que eu poderia aprender nesse meu novo trabalho, quais habilidades eu tinha que iriam me fazer brilhar e quais habilidades eram essenciais nesse meu processo e que eu não tinha e onde eu poderia buscar, eu comecei a ir atrás por diversos caminhos. Então, para começar, faça essa autorreflexão, focada em habilidade, é super essencial. Vou voltar aqui na questão do feedback das pessoas certas. Vou repetir. Das pessoas certas. Uhum. Aí vocês falam, ok, Carol, como saber quem são as pessoas certas? Inicialmente, eu sempre recomendo construa relações com mentores informais, aos quais você admira, confia. Então, pode ser na empresa a qual você trabalha, pode ser uma pessoa até que você admira através do LinkedIn ou de alguma rede. Fala assim: ah, posso bater um papo? O não você já tem. Uhum. Então, construa essas pontes e aí você pode usufruir de outros meios também. Além disso, sempre peça feedback para mais de uma pessoa. Então, falei com uma, falei com duas, sempre mais de uma pessoa, inclua pessoas de diferentes ciclos do seu convívio. Então, pessoas do profissional, pessoas do pessoal, no bate-papo com os amigos mesmo. Você acha Uhum. que eu sou assim? O que você acha? A percepção das pessoas, sim, são importantes. Não adianta você ser boa e as pessoas não te enxergarem Tiverem. como Uhum. boa. Então, tem muita gente boa aí, muita gente com talento assim incrível. Hoje mesmo pela manhã, eu consumi um conteúdo muito interessante sobre planejamento. Eu estava aqui, eu falei, gente, eu preciso escolher ferramenta, porque eu percebi que eu estou usando milhares de ferramentas e não concentro em uma só. Uhum. Então, ferramentas de gestão de projeto, né? Notion, é, ClickUp, Trello, várias ferramentas aí, Things, várias ferramentas de planejamento de projeto. Até que eu cheguei num conteúdo que a pessoa falou assim: é, parem de focar em ferramenta. Parem, para de focar em ferramenta. Vai lá e faz. Aí eu fiquei assim, ai meu Deus, vai lá e faz. Não, né? Tem que me planejar, saber me posicionar. Mas tem coisa, sim, planejamento é necessário, ele vai evitar alguns erros no percurso, mas tem coisas que você tem que testar e operar. E eu sou super a favor disso. Eu comecei Uhum. postando no LinkedIn, testando e operando. Então, esse tipo de conteúdo eu percebi que ele opera melhor. E então tem coisas que você pode planejar horrores. E quando você coloca no jogo, você vê que não funciona. Aí você fala, meu Sim. Deus, eu fiquei um tempão escrevendo esse artigo e ele não fluiu. Então, tem coisas que é melhor você, tem uma ideia, você ser mais ágil e colocar Testar para e jogo. aprender rápido, né? Exato. Errar rápido para aprender rápido. Exato. Acho que são essas dicas que eu gostaria de compartilhar. E é preciso compreender o que realmente a imagem não está boa, foi algo que você comentou, não apenas por críticas que de construtivas não tem nada. Uhum. Ou aquelas críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Sim. Então, aprenda a identificar também e fugir das distrações e se atente se está atendendo às suas expectativas. Bom, minha expectativa um dia foi me tornar LinkedIn Top Voice? Foi, mas eu foquei menos no resultado e fui seguindo o processo. Fui seguindo o processo.
acreditando no processo também. Não aqui romantizando, porque às vezes o processo é duro, para você manter consistência em algo não é fácil, Uhum. mas se você está confiante naquilo que você acredita, se você tem uma expectativa em relação àquilo que você está posicionando, vai te levar ao resultado. Sim, e é muito bom. Eu adorei que você deixou muito claro esse feedback das pessoas certas, porque é muito importante que a gente tenha clareza de como receber as mensagens, né? Não, a gente às vezes tem muito a fala de tipo, todo feedback importa, a gente precisa ouvir as pessoas e ter autocrítica e tudo mais, que são coisas importantes, uma não exclui a outra, mas é muito importante a gente ter clareza de qual que é essas pessoas certas, quem são essas pessoas certas, quem de fato está falando para te ver num segundo degrau e quem está falando coisas para te ver descer a escada, assim, sabe? Então é importante a gente ter bastante criticidade, porque às vezes é um feedback mal colocado, mal posicionado, que vai fazer com que a gente se sinta mal pelo trabalho que a gente está fazendo. E que é isso, sempre vai dar para onde a gente melhorar, sempre vai dar para onde a gente crescer, mas não é por causa disso que a gente está fazendo tudo errado, né? Então a gente precisa ter bastante cuidado nessa escuta, entender de como que está vindo, de quem é a pessoa. E eu gosto também de acrescentar um ponto que é ter quase que qual que é o feedback prático, né? O feedback orgânico, por assim dizer. Então, da onde está vindo os comentários de forma orgânica? Você nem pediu e veio, que é o que você falou. Tipo, as pessoas me falavam que eu trazia influência. Então, putz, isso também é feedback, né? Não é aquele formal que veio da liderança, que veio de um ambiente corporativo, mas ele importa muito também, porque é aquele orgânico. E também a gente olhar para quais são esses lugares. A gente não depender também de balizar, né, nossas habilidades, nosso conhecimento em apenas um lugar. Então, que eu só tenho feedback vindo só do meu ambiente de trabalho, só da minha equipe, só da minha liderança, eu acabo me fechando muito para o que de fato pode estar acontecendo. Pode ser que para aquela pessoa eu não esteja performando também, porque ela tenha a própria visão de mundo dela e que está tudo bem, e que se fora daquela empresa, fora daquele local, eu performo muito melhor. Então, às vezes, é só o ambiente que favorece ou desfavorece eu praticar aquela habilidade. Então, quando você fala isso do feedback das pessoas certas, eu acho que é da pessoa certa, do lugar certo, porque é isso mesmo, a gente precisa entender quem e como está passando aquilo, né? E é muito importante a gente tentar olhar outros lugares para além do lugar que a gente está trabalhando, receber feedback, praticar a habilidade e receber o feedback. Então, putz, eu quero ir para uma área mais de planejamento. E quero ter essa habilidade de planejamento que você comentou aqui e tal. E só que dentro da minha empresa, do cenário que eu tô, da área que eu tô, eu não faço, não é parte do meu escopo fazer planejamento e tal. Então, puxa, faz planejamento da sua vida, cria um projeto e faz o planejamento desse projeto, porque se é importante para você criar essa habilidade, essa ou qualquer outra habilidade, e que o ambiente específico de trabalho não está te promovendo, faça em outro lugar. Entenda quais são os outros lugares da sua vida que você pode praticar a habilidade. Eu gosto muito de ver tudo isso de uma forma holística, né? Então, eu não sou só a Agnes profissional ou a Agnes do pessoal, é tudo uma coisa só. Então, se Sim, eu quero aprender, a habilidade é para minha vida, né? Então, posso atuar ela mais dentro do meu trabalho? Posso. Mas a habilidade é para minha vida. E isso não vão me tirar. E não é porque eu não pratico ou que, eu fiz, que nem você comentou, fiz arquitetura. Não é porque você não finalizou ou até não atua como arquiteta que você perdeu toda aquela bagagem, todo aquele ensinamento e que, enfim, é um aprendizado que foi jogado no lixo. Não, é o aprendizado para sua vida e você vai poder usar em outros lugares e tudo isso é muito importante assim. E você falou um pouquinho dessa
tanto da essência, da consistência. Como que então hoje você definiria a sua estratégia? O que que é estratégia para você? Quais são os pilares então essenciais para criar e para manter, que eu acho que é um ponto, né? Então, beleza, começamos. Você deu muita dica de como começar e como que mantém essa estratégia, esse ritmo, essa consistência. Agnes, eu achei ótima essa sua pergunta, alinhada com os comentários assim excelentes que você trouxe, especialmente de você construir as oportunidades para você desenvolver aquelas habilidades que é importante para você e você sabe o porquê é importante para você, por mais que aquele ambiente não promova. Isso está muito alinhado a como os pontos que eu vou trazer aqui para manter é, essa estratégia e quais os pilares para a consistência que eu enxergo e que eu acredito. Eu costumo utilizar muito uma metodologia com as minhas mentoradas, que eu trago 3 grandes pilares, que é você conhecer, reconhecer e transformar. Eu acredito que não é algo cíclico. Você pode muitas vezes passar por esse processo e retomar e vai e volta e reconhece, e conhece mais coisas e reconhece, transforma. Então, é algo que constantemente, essa metodologia que eu costumo utilizar, e eu coloquei esses nominhos, é que me ajuda a ter um, um drive melhor, ser mais direcionado, Uhum, mas você compreender isso e estar aberto a mudanças. Especialmente momento que você vai precisar desacelerar para gerar movimento. Eu acredito muito que a gente precisa desacelerar para gerar movimento. Eu falei sobre um momento da minha vida que eu dei um passo atrás para dar 2 passos à frente. Então, como manter estratégia? Tá aí. Então, você reconhecer, não vou. Tem uma frase que eu odeio. Vou deixar pro final isso que você, dentro do roteirinho lá, você vai me perguntar sobre isso. Vou guardar essa frase. Então, recentemente eu criei, inclusive, um projeto muito pensando nisso, que ele chama Carreiras em Movimento, que tem como objetivo fortalecer a empregabilidade de mulheres negras e incentivar o autocuidado e bem-estar nesse processo de desenvolvimento e crescimento de carreira. A gente precisa tirar esse peso. Nossa carreira não é linear, uhum. não é linear. E não somos foguetes que não dá ré. Sim. Gente, essa frase que eu odeio. Nós somos pessoas que temos desafios, temos problemas, muitos obstáculos, especialmente com o tom de pele que a gente foi escolhida para nascer. Então, consequentemente, é, a gente precisa estar aberto à mudança, que muita coisa pode acontecer no meio do caminho. Então, cuidar da mente, o corpo, a alma, são ótimos elementos para fazer manter a consistência. Então, acredito muito nisso. E eu indicar uma ferramenta que eu uso, não necessariamente vai ser boa para você. Uhum, Então, aí que vem o conhecer. Eu posso aqui apresentar milhares de possibilidades. Você pode consumir milhares de conteúdos, Spotify, YouTube. A internet está aí para você consumir muita coisa. Mas aí vem, você conhece muita coisa e onde você se reconhece? Onde aquilo faz sentido para você, para sua carreira? Então, hoje, para minha vida, o CrossFit é um elemento essencial. CrossFit, gente, que eu sempre falei, o povo paga para correr na rua. Hoje eu sou uma das que paga para correr na rua e foi aí que eu reconheci neste lugar, um lugar que, de certa forma, eu me vejo até muitos pilares que o CrossFit traz, está alinhado à maneira, o meu jeito de trabalhar, uhum, o jeito que eu me posiciono profissionalmente, inclusive. Por quê? O CrossFit, quando você acha que aprendeu, que você tá girando bem, você fala, nossa, agora aprendi a fazer isso. Chega no outro dia, não, tudo de novo. Você volta a ser iniciante, você volta a ser do zero. E eu reconheço no meu perfil essas características. Então, você reconhecer no seu perfil o que
o que possa somar nesse caminho para você manter a consistência. E você perceba algumas similaridades, igual eu tô percebendo no meu posicionamento, o que o CrossFit, por que eu aprendi a gostar tanto do CrossFit e quais Uhum. características ele tem que estar alinhado ao a Carol enquanto profissional e enquanto dia a dia. Aí eu falei, gente, não é que é verdade? Então, as ferramentas, o como, você que vai precisar reconhecer. Mas o conhecer, você precisa estar exposto a ambientes que te ajudem a transformar. Então, aí você vem para transformar e colocar em prática. Eu acredito nesse processinho aqui, e nessas características que vão te ajudar a manter a consistência. E o nosso corpo, mente, precisa muito. Então, seriam Uhum. esses. Boa, perfeito. E é muito bom esse do reconhecimento. Eu adorei a sua metodologia, ela é muito perfeita, simples e direta, assim, e dá para pôr na prática, né? E você falou de como que a gente se reconhece nos lugares, né? Eu gosto muito de passar um exercício que é, gente, entenda, eu gosto de ter dois olhares, né, para a carreira. Um é se eu fosse uma empresa, porque tem muito conteúdo, eu adoro consumir conteúdo de empreendedorismo, criação de empresas, e histórias de empresas e tudo mais. Então, assim, se eu fosse uma empresa, e que eu acredito que eu sou, a minha marca pessoal é minha empresa, e que eu sou a financeira, sou do recursos humanos, sou de tudo ali, sou do marketing e tal, da minha própria empresa. E como que eu consigo aplicar esses conceitos de que foram usados em grandes empresas para a minha vida pessoal? Então, seja qual que é a minha missão, visão, valores, propósito, estratégias de marca, posicionamento de marca, etc, etc. Como também fazer esse exercício desse que eu acho que seria se conhecer também, que é e se eu fosse uma marca de roupa, qual marca que eu seria? Se eu fosse uma marca de carros, qual marca que eu seria? Se eu fosse uma startup, qual startup eu seria? Enfim, entender o que, que te conecta, né? Qual tipo de conteúdo te conecta? E eu gosto de colocar isso muito para iniciar, porque às vezes a gente está muito distante de várias informações, várias coisas, e é importante para que a gente comece de algum lugar e que tenha essa referência, que é puxando o que você trouxe lá no início, que é importante a gente ter referência e criar a nossa caixinha de referência para poder olhar e falar assim, nossa, se essa influencer, essa marca, essa posição, essa cantora, essa tudo, tá indo para esse lugar, é esse lugar que eu quero ir, então dá para traçar. Eu até brinco nas mentorias de tipo, gente, vamos fazer o famoso exercício do copia e cola. Porque no final do dia, você vai ter a sua essência. Então, você precisa ter a referência e juntar ela com a sua essência. Então, putz, eu sou super fã da Carol e adoro o que ela faz. Então, olha os artigos, como que ela posta, quando que posta, qual que é a frequência, entende qual que são os métodos. E é isso que você disse, não é só você entender o que a pessoa faz, né? Você vai ter o quê. Claro que se você aplicar exatamente da mesma forma, não vai dar o mesmo resultado, porque cada um tem a sua autenticidade. E aí você entender, putz, a Carol faz desse jeito, ela começou a fazer dessa forma, entendi o que, que ela faz, e agora o como é a sua essência. É como que você faria isso se você fosse ela, qual palavra você trocaria por qual. Então vai ter gente que vai ter um tom de voz muito mais fluido, mais divertido, mais brincalhão, mais descontraído, e vai ter outras pessoas que não se conectam com esse tipo de fala, que vai só entender a autoridade quando a pessoa fala de forma mais séria, mais coesa, com um gramatical exemplar e tudo mais. Então, eu gosto de passar essa dica. Assim, o que você já se conecta hoje? Às vezes, olhando no LinkedIn, no Instagram, que tipo de conteúdo você já consome hoje? Porque provavelmente é dali que tá um pouquinho da sua essência, né? A gente Exato. dificilmente vai manter e vai ficar em lugares que, putz, não, a gente não se conecta de nenhuma forma. Algo ali faz com que você se vê, né? É quase que um espelho ali e você se vê. Eu mesma sou péssima no CrossFit. Eu já tentei. Eu sou muito mais lerdinha, eu sou muito mais tranquila.
E aí eu já percebi que para mim hoje faz muito mais sentido eu ir numa academia e fazer musculação e ter todo um treinamento mais regradinho do que a coisa mais agitada e tal, e pula e vai. E aí é isso, porque você entende o que se reconhece. Se você fosse um esporte, qual esporte você seria e por quê, né? Onde que ali faz sentido para você? Então é muito legal a gente começar a entender e partir desse princípio, o que é hoje? Não jogue as suas bagagens fora. Então, assim, o que você já tem hoje, que você gosta de fazer, que você não gosta de fazer? O não também traz muito de quem a gente é, né? E quando a gente acha que tem tudo isso, né? Quando a gente começa a ter clareza, e é o que você disse, é diária. Vai ter hora que a gente vai olhar, vai falar, gente, quem é essa pessoa? E aí você vai anotar mais uma descoberta sobre si. Eu acho que isso ajuda muito em situações que não são tão boas. Porque bom é fácil, a gente vai indo. Mas e quando acontece, às vezes, uma demissão, às vezes acontece uma virada muito brusca da vida, em diversos setores, não só o setor profissional, mas outros setores que afetam uns aos outros. Quando vem essas situações, assim, como que você mantém um bom posicionamento? Como que você se mantém ali nessa, nessa virada, quase que qual que seria o seu vídeo de pedido de desculpa? Seria um vídeo, enfim. Como que você vê isso, Carol, né? Nesse momento que é o adverso, que às vezes acontece uma situação não tão boa no seu progresso, na sua vida, enfim. Como que você mantém um bom posicionamento, você diria? Situações adversas externas podem acontecer e eu acredito que você tendo um autoconhecimento por trás e estando à frente, inclusive, como escudo, você fica muito blindado, assim. Então você fica muito mais confiante. Confiança vai te levar a um resultado. Mas o que eu gosto de enfatizar é que tudo é sobre comunicação. Eu posso falar assim, Agnes, não gostei. Não é legal isso. Não tá bacana. Como eu posso falar assim, Agnes, veja bem, eu conheço uma pessoa que ela aplica uma metodologia XYZ que ela funciona muito melhor do que essa forma. Uhum. Então, eu tô dizendo não para você, que eu não concordo com você, mas trazendo embasamento, trazendo referência e te puxando para algo que eu acho mais condizente do que eu batendo de frente com você. Então, situações adversas com seu líder ou até alguma coisa que você fez gerou ruído, ela vai existir. Agora, como você utiliza a comunicação para ressignificar isso? Eu já vi pessoas, nossa, eu lembro quando eu comecei a produzir no LinkedIn, nossa, teve uma pessoa que ela falou umas coisas que eu falei assim, meu Deus, será que eu falei algo muito, né, desconecto aqui? Uhum. E aí eu falei, quer saber? Não, Fai, obrigada pelo seu comentário, mas eu sigo essa referência. Se você tiver outros embasamentos, por favor, compartilhe. Então, assim, é algo tudo sobre comunicação, porque opinião de uma forma profissional e estratégica, é, ela, ela é válida, sabe? Onde você cria embasamento de estudos, pesquisas, no que você está colocando em jogo diante de algo adverso que que aconteceu e você está procurando uma maneira de se reposicionar, Uhum. é interessante, assim. Então, às vezes é preciso você se afastar um pouco, repensar, recalcular a rota. Meu trabalho com change, eu trabalhei com change management, que para quem não sabe, as mudanças organizacionais, transformações organizacionais que vão acontecer e essa área, esse departamento que geralmente fica dentro da área de pessoas, cuida para que essa mudança aconteça de uma forma mais fluida e que impacte menos aos colaboradores ou equipes ou, enfim, depende do tipo de mudança que vai acontecer naquela organização. Me fez
entender o quanto é a maneira que você comunica, que você pode ressignificar muita coisa. Uhum. Você ressignifica o que é ruim em bom. Ou você traz elementos que podem ser melhor em relação àquela mudança. E as pessoas começam a aceitar aquilo que seria ruim, uma mudança de sistema, uma mudança de escritório, de uma maneira diferente. Ou você coloca elementos ali, olha que interessante, do nosso posicionamento isso, viu? Você coloca elementos que ela entenda o quão aquela mudança foi pensando na empresa, sim, mas que, por outro lado, a empresa pensou em mim. Por Uhum. exemplo, disponibilizo Uber ao novo, já que vai mudar de escritório, Uber para todos os colaboradores. Então, você utiliza um elemento para ressignificar aquilo que era ruim em algo não tão ruim assim. Então, acredito que é assim que a gente precisa ter o feeling de absorver e lidar com as adversidades que pode acontecer em um potencial ruído, porque vai existir. Nem todo mundo vai concordar com o que a gente está falando. Vai ouvir nosso podcast aqui. Pô, Carol, a gente vai sair com vários promoters, igual alguns detractors. A vida é essa. A vida é essa, faz parte. Então, é um pouco disso. Acredito que esse elemento chamado comunicação e o autoconhecimento enquanto escudo Uhum. é, te deixa blindado aí para seguir no que você almeja. Não, perfeito. É importante a gente. Eu gosto às vezes de pensar que não existe muito o bom e o ruim, assim, né? Existe como que a gente se relaciona com aquela situação. Vai ter situação que a gente vai se relacionar de forma de trazer um sentimento ruim, né? Seja tristeza, raiva, o que for ali. E vai ter situação que a gente vai se sentir muito melhor. E, às vezes, se a gente colocar essa mesma situação do mesmo jeito para outras pessoas, as reações vão ser diferentes. Então, até quando a gente repensa essa forma de como que a gente vive, não é sobre, então vou tentar olhar tudo como gratiluz, muito bom, tudo vai ser bom. Não é isso, né? Mas é entender que, putz, olha, essa situação tá ruim, aceitar que ela para você, ela significa uma coisa ruim, te traz num lugar ruim, e entender que o poder de mudar aquele sentimento sobre aquela situação também está nas suas mãos. Então, de entender que, putz, olha, até aqui não foi bom e é isso que eu aprendi, é isso que eu vou transformar e é isso que eu não vou querer repetir nesse momento também, né? É importante a gente saber que o sentimento que leva diante de qualquer situação é a gente que vai definir, é a gente que vai manter, a gente que vai falar assim, putz, quanto tempo eu quero manter me sentindo assim sobre determinada situação, sobre determinada. Eu acho que a questão de hater também é muito importante nesse lugar. Porque é uma opinião de uma pessoa que não te conhece ou conhece pouco. Então, quanto que você vai querer se apoderar daquele tipo de informação e tornar aquela uma verdade? É muito também dessa intenção que a gente tem. E indo aqui para o final, porque a gente teve uma conversa muito boa, muito gostosa, eu já gosto de sempre terminar com perguntas rápidas, bate-bola, para ainda saber um pouco mais sobre a Carol. Então, quero iniciar sabendo, Carol, qual que é o seu livro favorito que você tem para indicar? Desse tema, não desse tema, enfim, que te marcou bastante, assim, que você adora. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que tem inclusive o TED Talk, estava disponível Uhum, na Netflix por muito tempo. Eu gosto, quando onde ela fala sobre vulnerabilidade e essa coragem de ser imperfeito, que passa muito pelo que a gente está falando aqui. Que nem tudo a gente vai acertar, mas de alguns medos, enfim. Só que tem um ponto que eu gosto de ressaltar enquanto uma mulher negra, que é a gente nunca esteve livres a escolher ser vulneráveis. uhum, Então, desde cedo, a maioria de nós, com todos os nossos pais, você não pode errar. Você tem que ser a melhor da turma.
Então, eu adoro esse livro. Esse livro me ajudou em muitos aspectos, ressignificar muita coisa que me impedia ou eu sentia, não, precisa estar impecável para eu agir. Uhum. Seja, o Instagram, um posicionamento no LinkedIn, só quando eu tiver a melhor foto. Um canal no YouTube, só quando eu tiver o melhor microfone, quando eu tiver o melhor equipamento, eu vou fazer. Implantado aqui não só por uma questão de social, de medo de errar, mas com a intensidade de ser uma pessoa negra que sim, esse discurso de seja vulnerável é muito mais embaixo. Então eu não Uhum. posso eu não posso deixar de indicar o livro, mas também trazer esse ponto enquanto uma mulher negra. Sim, é essencial. Eu acho que volta pelo primeiro ponto, né, que é o reconhecer. Entender que ótimos conselhos, mas aonde que isso me conecta, não só, enfim, voltar com tudo ali. E me diz, assim, você já falou, quero saber se você tem outra, se você quer reiterar. Qual que é a frase que as pessoas precisam parar de dizer sobre carreira, de dizer sobre esse processo de se, enfim, conhecer e tudo mais? Foguete não dá ré, que eu falei, gente, que foguete? A gente não é um foguete, não somos pessoas. E é muito melhor quando a gente para, desacelera para gerar movimento. Então, eu escutei uma analogia com um arco e flecha, que seria muito mais intencional e muito mais direto ao ponto, né? Porque você faz o movimento de ir para trás e direciona até o alvo. Achei essa analogia perfeita. Não me recordo, porque eu gosto de lifelong learning ali na minha vida, então eu consumo bastante conteúdo. Não me lembro onde eu escutei essa analogia, mas gostaria de replicar porque para mim fez muito sentido. Porque no momento que eu estava igual um foguete, executando, fazendo a conta, me achando foguete, e acreditando na droga dessa frase de que foguete não dá ré, veio o esgotamento, veio o cansaço, Uhum. veio problemas, vida, enfim, veio obstáculos. E eu falei, meu Deus, mas eu não posso Preciso dar parar. ré. E eu assim, eu não posso parar, eu tenho que continuar, continuar e abraçando coisa, pegando mais coisa. Não, eu desacelerei. Falei, bom, hoje minha realidade mudou. Eu não consigo mais sair fazendo milhares de mentoria, até gratuitas, que por um momento eu fiz, pegando isso, indo em todos os eventos, indo aqui. Eu vou precisar filtrar. Por mais que eu gosto de me conectar com as pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas. Como eu bem me intitulei no início dessa conversa de mãe e preta corporativa compartilhando oportunidades, tem muitos papéis aí que eu preciso me dividir e eu precisei reconhecer que aquele pisar no acelerador e vamos embora porque é essa oportunidade que eu tenho, não é assim. Então, desacelere para gerar movimento e acredito muito que a gente possa ser arco e flecha muito mais direcionado e assertivo no nosso propósito, nos nossos objetivos, com mais intencionalidade e estratégia. Seria essa das frases que eu comentei durante a nossa Uhum. conversa e agora reforçando. E sobre com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Gente, olha, esse negócio de vai com medo mesmo, o medo, ele mexe com as nossas emoções. Então, assim, tem que analisar, volta lá pro livro da Brené Brown. Tem que analisar onde dá para ir com medo mesmo e que nível de medo. Porque o medo, ele faz você falar coisas que você não consegue filtrar, né? Às vezes, não, vou fazer assim mesmo. Aí você não consegue filtrar o que você tá falando e sai falando. Ou você tem uma atitude que você não faria se você não estivesse naquela situação de conflito, naquela insegurança. Então, às vezes, você precisa respirar. Então,
aprenda a fazer esse filtro, porque essa frase implementada em nós vai com medo mesmo, aí você sai fazendo coisas desbaratinadas por aí, você pode ir com medo sim, mas pelo menos um risco medido ali, Uhum. sabe? O quão aquilo pode atrapalhar você num objetivo maior. Será que não é melhor você se retrair agora e depois colocar mais Sim. intensidade naquilo? Então, eu acho que esse filtro dessa frase é super importante. Nossa, é muito importante entender o que que é o medo pelo erro, né? E o que que é o medo por a zona de conforto e tudo mais. Ter esse filtro, porque é isso, medo também é um sinal de que há um problema. Então a gente precisa filtrar e entender, tá, eu tô com medo do quê? Né? Uhum. Porque às vezes o medo é importante para falar assim, olha, esse aqui é um buraco, não pule, você vai se machucar. Então é importante ter isso. E quem para você é a sua referência de carreira, uma, duas pessoas que é sua referência ali, que foi e está sendo no seu processo de. E, gente, uma referência. Você tá maluco, muito difícil. Essa eu acho que é a mais difícil de todas. Nossa, muito difícil, porque eu criei muitas referências nesse meu processo e gerei conexões com elas. Então, a Ana Minuto, esses tempos, foi uma das pessoas que eu criei ela como referência na maneira que ela reforçava essa questão do autoconhecimento e gerei conexão que a gente gravou um podcast juntas esses tempos, assim. Então, antes de citar as várias referências que eu tenho, que não vou conseguir falar só uma, citei agora a Ana, mas eu tenho inúmeras referências, é o quão de conexão você gera com essas referências. Então, acho que isso é muito mais importante do que falar, eu tenho Viola Davis como referência. Gente, tá legal. Mas você já criou uma conexão com ela, você pretende criar. Eu acho que é muito mais. Tenha referências, mas eu acho que o que mais importa são conexões que você gera, seja com conteúdo ou maneiras de estar próxima daquela pessoa e você gerar uma, uma construção mútua ali, uma conexão mútua, e eu acho que isso é muito mais importante, assim. Então, também hoje tem minha mentora na organização que eu trabalho, ela tem agilista, autoridade no assunto agilidade. Ela é uma ótima pessoa para vocês se inspirarem, assim, enquanto ela se coloca enquanto uma mulher branca. Ela é uma mulher branca, mãe de 3 filhos negros, uma mulher que tem uma relação homoafetiva e ela teve a humildade de chegar em mim, Carol, é, tenho 3 filhos negros, estou em constante evolução aqui enquanto mulher branca, já fiz isso em questão da escola e a gente troca, a gente cria essa conexão uma com a outra que eu acho assim surreal. E o interesse e a humildade. Então, quando a gente tem humildade e nesse aprendizado contínuo, que a gente nunca sabe de tudo, Uhum. nos faz criar grandes referências e, melhor ainda, gerar conexões. Perfeito, muito bom. Busquem saber, gente. Vamos fazer esses contatos. É interessante. E para você, qual que foi um erro e um acerto profissional assim na sua trajetória? Um acerto, sem dúvida, foi ser autêntica no que eu me proponho a fazer e entender essa importância do lifelong learning para ter uma carreira de destaque. Não adianta, gente. Você quer se destacar na sua carreira? Você quer ser um ponto fora da curva? Falar sobre carreira tem muita gente que fala. Falar sobre marca pessoal tem muita gente que fala. O que eu e a Agnes faz aqui, a gente não somos, nós não somos as únicas. Tem muita gente falando. Então, considero um baita acerto quando eu entendi aquela emoção que eu tanto sinto e resolvi pôr pra fora. Ah, se estou numa palestra, eu vi aquela emoção, antes eu ficava louca com isso. E eu falava, vai, gente, não vou chorar, não vou chorar, não posso chorar. Se tiver que chorar, é,
Claro, você não vai ficar só soluçando numa palestra, mas se tiver que chorar e é aquilo que eu tô sentindo, mostra uma conexão para as pessoas que estão ali e identificação não. Mas eu sendo eu demonstrando aquilo que faz parte de mim, com certeza as pessoas vão notar o quão é natural, o quão é autêntico aquilo, e se conectar de certa forma com o conteúdo e comigo. Então, esse é um acerto que, que vem me levando para um outro lugar em relação à minha carreira. E um erro, olha, teve vários. A gente erra bastante para acertar uma vez. Tem bastante, mas deixa eu pensar em um que vocês podem se identificar. Um erro, insistir, insistir em algo e ir contra a minha intuição. Acho que esse erro foi foi prejudicial assim no meu processo. Ele não impediu o meu processo porque teve elementos do universo, que eu acredito muito nisso, elementos da vida que me colocaram de volta no trilho. Mas se não, eu teria insistido em algo e ir contra a minha intuição. Minha intuição, minha aceitar que mudou, que tudo mudou. Talvez meu contexto mudou e aquilo já não faça mais sentido. Então é um erro você insistir em algo que você está sentindo que não é mais para você. E passa lá pela arquitetura também. E foi muito minha gestação, foi muito eu perdi uma pessoa que era muito importante para mim, que era minha avó. E por outro lado, eu ganhei uma outra pessoa que é muito importante para mim, que é minha filha, que hoje tem 8 anos. Mas lá, naquele momento, eu já sabia faz tempo que aquele movimento que eu estava fazendo em relação à minha carreira não estava legal para mim, mas eu estava insistindo. Eu comecei e vou terminar, comecei e vou terminar. E aí, então, cuidado com o que vocês acham que é oportunidade, que tudo é oportunidade, que às vezes é uma enrascada. Às vezes é oportunidade para algumas pessoas, mas para você não é. Uhum. Então, esse erro, acreditem na intuição de vocês, que isso não tem erro. Perfeito. E a gente falou de muitos conselhos durante todo esse episódio, acho que tá recheadíssimo. Mas, para finalizar, quero que você dê o seu último conselho, o conselho final, para quem nos ouve. Conselho final: conhecer, reconhecer, transformar. Esses elementos vão te levar ao sucesso. E outra, entender o que é perspectiva de sucesso para você. A minha perspectiva de sucesso é uma, a perspectiva de sucesso da Agnes é outra. E criar referências, sim, não reproduzir conteúdos, porque isso não é legal, isso não vai ser legal para sua imagem, mas eu acho que esses são os elementos que podem contribuir para que você crie o seu caminho de sucesso, não o meu caminho de sucesso, não o caminho da Agnes de sucesso, mas o seu. Então, conhecer, reconhecer e transformar. Então, conheça o mundo de possibilidades, reconheça o que faz sentido para você e transforme, que isso vai te levar para um caminho que atenda suas expectativas, que atenda seus desejos, que atenda seus sonhos. Acho que seria esse meu Perfeita. conselho. Perfeita demais. Eu amei todos os pontos, principalmente esse finalzão, assim, muito bom. É muito bom ter você. Estou muito feliz, porque, enfim, já acompanhava, então estava super ansiosa por essa conversa, poder trocar. Foi muito legal. Então se conectem com essas referências, porque isso é muito legal mesmo. E agradecer, enfim, esse papo, esse tempo que a gente trocou. Acho que foi muito importante. Acho que esse episódio, enfim, ficou incrível. E é isso. Obrigada, Carol. Agnes, eu que agradeço o convite e saber que eu, de alguma forma, posso ter sido referência para você,
e que você gerou conexão comigo e que estamos aqui fazendo algo que eu amo, que é compartilhar conhecimento para multiplicar oportunidades. E é isso, vamos juntas. Super obrigada mais uma vez. Obrigada! Até, gente, o próximo episódio, então fiquem por aí.